Tá, galerinha? Então vamos lá. O Marquinhos acaba de chegar. Então tinha ficado de tema da aula da semana passada a atividade relacionada ao feedback de um colega de trabalho, de um amigo, de um familiar, de uma pessoa próxima de vocês, enfim, né? Desde que se fizesse a tarefa, o tema de casa, tá? Então o prof já vem recebendo há alguns dias as tarefas, os temas, né? Isso sempre intensifica na data próxima da aula, né? Antes da gente começar o conteúdo, alguém está com problema de alagamento no seu bairro, de enchente, alguma coisa assim? Tá todo mundo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Estamos medindo aí a chegada da água na nossa ilustre cidade de Montenegro. Ah, não é na cidade toda, né, Gabi? Não é na cidade toda. Tá. Mas era uma boa parte, né, Gabi? Então tá bom, beleza, show de bola. Então, galera, eu recebi aí os temas e a maioria de vocês conseguiu construir o modelo do feedback sanduíche, conforme o prof tinha falado, né? Então, fazer uma primeira camada positiva da pessoa, uma camada do meio com aquilo que a pessoa tem a melhorar e uma última camada, então, trazendo outra relação positiva, tá? O prof recebeu um agora há pouco, que eu vou utilizar como exemplo, não vou citar quem é o aluno ou a aluna que me enviou, tá? Mas a pessoa acabou assim, na ordem do texto, na ordem de escrever o feedback, né? A pessoa acabou misturando um pouco essa ordem dessa condição, né? Então, assim, por exemplo, né? Em um dos feedbacks aqui, em um dos funcionários, um dos colegas de trabalho, só colocou 1, 2, 3, 4, 5 tópicos, tá? Então, os 4 primeiros tópicos são basicamente positivos, tá? Sobre a pessoa. E o último tópico é que traz um pouco de negatividade, né? Então, coloca assim, conversa bastante com os colegas, mas nunca deixa isso ser um empecilho em seu trabalho. Então, a gente entende que talvez esse conversar bastante com os colegas talvez não seja empecilho para essa pessoa, mas talvez esteja atrapalhando os colegas. Então, esse é um ponto importante a ser melhorado para o conjunto do trabalho, para o conjunto de todos, tá? Já no outro feedback, também vem essa relação, tá? Então, inicialmente traz 2 pontos positivos, aí traz um ponto no meio ali que é um ponto de melhoria, então diz assim, não é muito organizada e às vezes se perde com suas tarefas, mas sempre realiza as tarefas, né? Apesar de não ter organização, mas realiza as tarefas. E aí depois traz um ponto de que a pessoa é apoiadora e ajuda os colegas sempre que pode. E aí o último ponto vem assim, porém não sabe separar bem a amizade de companheirismo no trabalho e acaba falando muito da sua vida pessoal, o que pode atrapalhar um pouco. Então, de novo, né? No último tópico, acabou trazendo um ponto de melhoria do colaborador que já deveria ter sido feito no meio, tá, galera? Então a gente sempre vai colocar esses 2 pontos de melhoria no meio e depois colocar então no início e no final os pontos positivos, certo? Outros trabalhos que o prof recebeu vai muito nessa linha de trabalho, nessa linha de raciocínio. Então isso fica claro em outros pontos, tá? Alguns fizeram em tópico, outros fizeram em texto, tá? Então tem um outro que o prof recebeu aqui que fez em texto,
Então, diz, atua na empresa com maestria em sua área, com mais de 10 anos de experiência, e lá no meio diz assim, porém, esse mesmo colaborador encontra-se em uma desavença em direção de novos trabalhos e aceitação de diferentes tecnologias e formas de trabalho e venda, e com isso torna-se inconveniente, tratando com minoria demais assuntos tecnológicos e mudanças relacionadas. Frisa-se também a alta capacidade de conhecimento, imaginação, que é altamente relevante com o colaborador dentro da organização e administração da empresa. Então aqui fica bem claro, ele começa, né, a pessoa começa trazendo um ponto positivo, que é o tempo de experiência, o domínio que a empresa tem da área, as atitudes que a pessoa tem com a liderança, passa confiança para os clientes e tudo mais. Traz o ponto de melhoria, que é a relação de aceitar a tecnologia, de aceitar assim, essa relação dos novos trabalhos, de como isso impacta no cotidiano do nosso trabalho, e depois retoma a situação de que falar que mesmo tendo essas limitações, a pessoa tem uma alta capacidade, um conhecimento para entregar um trabalho relevante, um trabalho positivo para a empresa. Então essa condição é muito clara aqui neste outro trabalho que aparece na maioria dos trabalhos de vocês, tá, gente? Ficou alguma dúvida, alguma dificuldade para fazer essa tarefa, galera? Fala, Joana, qual é a sua dificuldade? Dificuldade em falar bem das pessoas, tá? Uhum. O que acontece, tá, Joana? O prof tem uma teoria, tá? Que eu vou comentar com vocês, assim. Que eu quero que vocês observem na vida de vocês, quero que vocês observem ao redor de vocês, assim. Quando a gente está na escola, no ensino fundamental, até o quarto ano agora, né? Chama quarto ano, eu ia dizer até a quarta série, até o quarto ano, a gente tem poucos professores, a gente tem 1, 2, 3 professores, tá? Mas a gente tem maciçamente um único professor que passa bastante tempo com a gente, tá? Esse professor, ele conhece muito sobre o nosso desempenho como aluno, tá? Então ele nos motiva, ele nos elogia, ele nos coloca para cima, ele entende as nossas dificuldades e traz falas para que a gente melhore, tá? Ele conhece muitas vezes, dependendo do tamanho da escola, do tamanho do bairro em que a gente está falando, ele conhece muitas vezes a família, o pai, a mãe, o avô, a avó, o periquito, o papagaio da gente. Então ele consegue entender um contexto social que a gente está incluso e por que a gente entrega aquele resultado na escola. A partir do quinto ano, da quinta série, a gente passa às vezes até assim, um professor para português, um professor para matemática, um professor para geografia, um professor para história, e aí sucessivamente passam a ter aí 9, 10 professores na vida de um único aluno. E este professor passa a ter, no lugar do professor do quarto ano que tem ali 20, 25, 30 alunos por turno, ele passa a ter 25, 30 alunos por hora, né? Então em 8 horas trabalhadas, daqui a pouco ele tem aí 230, 250 alunos, né, por dia, alunos diferentes. Então ele não consegue conhecer todo esse contexto do aluno. E aí a gente entra numa prática que é muito mais fácil eu falar mal desse aluno, apontar os erros desse aluno, dizer aonde ele não desempenha um bom trabalho, né? Do que falar bem desse cara, entendeu? Então, porque eu não conheço ele para falar bem dele. Então é muito mais fácil eu fazer uma prova, ele errou a prova, eu pinto a prova de caneta vermelha lá, dou nota baixa e segue a vida, tá? E a partir desse momento, Joana, a gente entra nessa cultura da caneta vermelha. A gente entra nessa relação de que é mais fácil eu ver o lado ruim dos outros do que eu ver o lado positivo. Porque talvez o lado positivo leve mais tempo para que eu conheça, para que eu entenda, para que eu possa de fato estar seguro sobre ele. E isso está relacionado à sociedade da qual a gente vive. Então sim, é muito mais fácil, tá, Joana? Fica tranquila. Falar mal das pessoas, apontar os erros das pessoas, do que falar bem das pessoas, tá? Quando a gente chega na vida adulta, principalmente na vida profissional, algumas empresas, alguns empregadores vão te dizer o seguinte, aquele discursinho do você não fez mais do que a sua obrigação, tá? Então assim,
Você chega no horário, você sai no horário, você recebe o seu salário em dia pela empresa. Então isso que você faz é sua obrigação, é o mínimo que você deveria fazer, é o mínimo que você deveria entregar. Mas se a gente olhar por um outro lado, a gente vai ver que ao redor de nós, dentro da mesma empresa, tem profissionais melhores e tem profissionais piores. Então, se eu quero que esse profissional que está ali na minha frente ele seja um dos melhores, eu preciso motivar ele para que ele seja isso. Porque se eu continuar batendo nele, no sentido de que ele está fazendo não mais do que a obrigação dele, né, aquilo que ele está sendo pago para fazer, ele tende a ficar cada vez menos motivado e entregar menos resultado, tá? Então existe essa cultura, fica tranquilo, é mais fácil falar mal das pessoas do que falar bem, tá? Então essa dificuldade pode existir. Eu acho que uma outra dificuldade que vocês podem ter tido, tá, gente? E não só nesse trabalho, mas em outros trabalhos, é a dificuldade do escrever mesmo, certo? A dificuldade de encontrar as palavras, de pensar num rol de palavras para ser escrita e por aí vai, tá? Então isso é uma situação que é relevante no sentido de o quanto eu estou lendo para criar esse meu dicionário próprio, né? Quantas palavras o meu dicionário conhece, tá? Entre outras coisas, tá? Então tomem cuidado com isso. O prof está respondendo uns colegas aqui no WhatsApp, ligeirinho. Tá. Então fica a dica, tá, galera? Procurem ler mais, assim, e procurem sempre que possível escrever um pouco, porque isso vai treinar vocês nessa questão da capacidade de palavras para escrever, que é bem importante, tá? Vocês conseguiram olhar o PowerPoint que eu mandei? Tá, Lu, acontece, não tem problema. O prof pode te mandar de novo. E aí? Vocês têm algo a dizer? Tá, o Matheus deu uma olhada por cima. Precisava dar uma olhada no PowerPoint para poder entender o conteúdo da aula, para poder fazer o trabalho. Muito bem, senhor Matheus. Muito bem. Boa essa sacada. Genial. Tá? Então tá, galera. Então eu vou dar uma retomada aqui nessa questão do PowerPoint, né? Para vocês estarem atentos ali o que estava acontecendo com o PowerPoint, certo? Qual era o conteúdo que estava lá. Então, assim, o PowerPoint muito focado na questão da retenção dos talentos, né? Então, na questão de prática, de política adotada pelas empresas, para que a gente tenha lá os profissionais, os melhores profissionais possíveis, profissionais acima da média, os profissionais que a gente precisa e que fazem um diferencial competitivo da nossa empresa, tá? Então, existe uma pesquisa da Hay Group que 89% das empresas não tem plano formal de retenção, tá? E quando os tem, 72% deles são voltados apenas para cargos-chave, como os de gerência, tá? Então, assim, um plano formal de retenção passa justamente por aqueles pontos que a gente já falou na aula de qualificação da mão de obra, de promoção salarial, de um plano de participação de resultados, de um plano de meta, de um plano de bonificação. A gente usou na aula ainda a questão do... Desculpa, gente, só um pouquinho. Nossa, veio assim pra mim espirrar e foi embora. Da gente ter
os benefícios da empresa, né? Então, assim, essa situação são condições que passam por esse plano formal de retenção, tá? Como que eu estou retendo os meus profissionais? Porque se eu simplesmente pago só o salário, do outro lado da rua pode ter uma empresa que pague um salário um pouco maior, tá? Pode ser R$5 a mais, certo? O que acontece, tá, galera? Essa situação do plano formal de retenção, ele precisa, ou ele deveria, pelo menos, ser informado para os colaboradores, tá? Os colaboradores precisam ter consciência disso, que é uma coisa que às vezes falta, tá? Falta essa consciência da galera. Ah, existe plano de saúde na empresa, existe plano odontológico na empresa, existe plano de gratificação, existe premiação, existe bônus, existe aumento de salário, existe mudança de função, porque são situações para que a gente faça carreira, para que a gente permaneça na empresa, para que a gente passe muito tempo aqui nesse grupo empresarial, tá? Isso aconteceu com o prof lá na empresa onde o prof trabalha, né? Uma colaboradora pediu literalmente pediu demissão para ir trabalhar do outro lado da rua, tá? Literalmente do outro lado da rua. Porque a empresa do outro lado da rua tinha um plano de saúde melhor, tá? Naquele momento ela definiu dessa forma, ok? Ela pediu desligamento por isso, porque o plano de saúde do outro lado da rua era melhor. E porque o salário também ia ser um pouquinho melhor, tá? Coisa de R$100. Não, o prof não trabalha no IMEC. O prof trabalha num concorrente do IMEC. O prof trabalha no Momba, tá, Joana? Há uns dias atrás, essa ex-colaboradora... Porque olha só, o que ela fez, tá, galera? Ela levou a carteira de trabalho dela para ser registrada na nova empresa e depois ela me trouxe para mim dar baixa, tá? Para mim terminar de dar baixa. A gente fez o desligamento, mas ela demorou para me trazer para dar baixa. E aí ela trouxe a carteira e ela levou quase 2 meses para ir lá buscar a carteira. O problema é dela, a carteira já estava disponível pela empresa, a gente notificou e tudo mais. Sim, ela já tinha carta de novo emprego, tá, Joana? E é possível ter 2 empregos assinados na carteira, pode ter 3 empregos registrados na carteira, tá? Não tem problema. Ela não me deu escolha, entendeu? Quando ela chegou lá, ela já estava com a carteira assinada no outro trabalho. Eu não tinha o que fazer ainda, não tinha como sentar na frente dela e conversar, explicar e desdobrar e fazer com que ela ficasse, né? Ela foi. Só que aí quando ela voltou para buscar a carteira, a gente começou a conversar sobre essas situações, por que você foi, o que aconteceu e tudo mais, como é que tá, como é que não tá, tudo aquilo que te prometeram foi cumprido, aquela coisa toda. E cara, ela tocou num ponto que eu achei genial, assim. Ela tocou no ponto do troco, tá? Porque hoje o supermercado Momba, ele disponibiliza troco para todos os operadores de caixa, tá? Então assim, o operador de caixa da empresa, ele não precisa se preocupar com troco. Ele chega para trabalhar, a fiscal de caixa vai alcançar para ele o valor do troco que ele tem que ter no caixa dele durante o dia, né? Vai saindo ali o troco, enfim, faltou troco, ele solicita para a fiscal de caixa vai ter troco para repor para ele, tá? O supermercado que busca ter essas notas mais baixas para poder fazer troco pro operador de caixa, né? E na empresa que ela foi trabalhar, ela tem que fazer troco. Ela tem que correr atrás do troco. E ela tá apavorada. E aí ela contou pra nós que esses dias ela foi a Canoas buscar troco. Na empresa de um amigo lá, de um conhecido, um parente, não sei o que o cara juntou lá a nota de R$5, R$10, R$20. E ela foi lá buscar troco. Porque na empresa que ela tá hoje, ela é responsável por fazer o troco, por ter o troco dela, tá? Pergunta da Joana, achei que tinha que entregar primeiro aquela carta de pedido de demissão. O que acontece, Joana? Quando a gente está trabalhando numa empresa, a gente vai fazer entrevista em outra empresa, essa outra empresa resolve te contratar, ela vai te dar uma carta de novo emprego, tá? Então ela tinha essa carta de novo emprego, ela me trouxe essa carta de novo emprego, mas quando mas ela já estava registrada lá na nova empresa, tá?
Eu não lembro se ela estava de férias, se ela estava de folga. Foi uma situação assim, que ela não estava presente no supermercado. E aí quando ela, tipo, surgiu lá, ela já surgiu com carta de novo emprego, já registrada na nova empresa, não tinha muito o que fazer. Era só aceitar a demissão, tá? Revogada em que sentido, Joana? A empresa que deu a carta não querer mais te contratar? É isso? Assim, não pode, tá? O que acontece? Se tu chegar lá tipo, não queremos mais contratar a Joana, tu pode pegar um advogado de qualquer esquina e ir no Ministério do Trabalho e exigir o emprego, tá? Ser, na pior das hipóteses, tu perder a causa no Ministério do Trabalho, tá? Tu perder a causa no Ministério do Trabalho por alguma alegação, sei lá, qualquer, tu ainda pode ir na Justiça Comum solicitar danos morais, tá? Porque a empresa te colocou em estado de ansiedade, vamos dizer assim, né? Por este novo emprego, te deu uma carta de novo emprego e tudo mais. E aí depois te cortou, entendeu? Então tem pelo menos essa situação de danos morais, tá? Eu sei de um caso, galera, bem curioso, da empresa que o cara... Eu não sei muitos detalhes, assim, mas eu sei que a empresa fez integração com o cara, entregou o uniforme pro cara, mas não tinha assinado carteira ainda, tá? E aí desistiu de contratar o cara. E aí, como não tinha assinado a carteira do cara, simplesmente disseram pra ele, você não precisa mais vir que a gente não vai mais te contratar, entendeu? E devolver a carteira dele, devolver as coisas dele. Mas não pegaram o uniforme de volta. Tá? E aí o cara entrou com um processo na Justiça do Trabalho. E aí quando chegou lá no juiz, né, a empresa negou o vínculo empregatício. A empresa disse que não conhecia o cidadão, que nunca tinha empregado o cidadão. E aí o advogado do cara puxou debaixo da mesa uma sacola com o uniforme e virou em cima na mesa e tá, então como é que tu explica que o meu cliente tem todos os uniformes da empresa? Né? Então assim, aí ficou feio, né? Então são situações que a gente passa na empresa, tá? Um outro caso que o prof já viu, já acompanhou, mas daí a empresa conduziu de maneira bem inteligente, eu diria, tá? Foi o que a empresa executou a contratação, tá? Então assim, a pessoa trabalhou 2 dias, 3 dias e a empresa demitiu a pessoa, tá? Porque não queria mais, enfim, não tinha mais a necessidade daquela posição, não lembro exatamente por que não queria mais aquela pessoa. E a pessoa entrou com processo na Justiça do Trabalho, requerendo um retorno às atividades, vínculo trabalhista e tudo mais. E o advogado da empresa foi bem safo, foi bem tranquilo, assim, foi bem inteligente. Ele disse, olha, a pessoa estava dentro do período de experiência, né, no contrato de experiência de 45 dias lá, são até 90 dias, estava um contrato de 45 dias. E dentro do contrato a gente decidiu desligar a pessoa, a gente indenizou ela, pagou os valores ali, né? Foi um término de contrato sem justa causa. Então, enfim, né? O vínculo se desfez. A gente definiu que não precisava mais daquela pessoa, daquele profissional, daquela posição de trabalho, né? E se desfez o vínculo, indenizou e tudo mais, e desfez o vínculo, tá? Então isso pode acontecer, certo, galera? Eu já vi muitos casos de pessoas que vão trabalhar, vamos ser sinceros, assim, das 8 ao meio-dia, né? Sai pro intervalo do almoço e nunca mais volta, entendeu? E deixa lá na empresa carteira de trabalho, sapato, camisa, enfim, sabe? Tipo, trocou de roupa na empresa lá, botou o uniforme, foi pra casa almoçar de uniforme e não voltou, decidiu que não ia voltar, não voltou. E a empresa tem que ligar, implorar, pelo amor de Deus, volta, não sei o que, pelo menos pra registrar aqui que desassinou e tal. Não, nem pra pegar o dinheiro, não, nem pra isso, entendeu? Nem pra isso. Então, tipo, sabe, vem, faz a carta, pede demissão, por aí vai, ou alguma coisa assim. Então não acontece, tá? Em alguns casos isso é bem comum, tá, gente? A gente viveu uma fase no Brasil, assim, de quase pleno emprego, onde o desemprego era 2%, 2,5%, então as pessoas tinham uma empregabilidade muito fácil. Então as pessoas faziam isso. Eu trabalhava lá na empresa da Joana, lá das 8 ao meio-dia, não gostei, a Joana me xingou, é muito puxado, eu fiquei muito cansado, não sei o que e tal.
e pronto, não vinha mais trabalhar, tá? Mas faz parte, tá? Faz parte, assim. É do dia a dia, do cotidiano, é da loucura que a gente tem na vida, ok? Então então a gente precisa informar e as pessoas precisam saber e conhecer sobre esses planos, tá? Porque aí também, né, galera, a gente começa a trazer profissional com mais qualidade para o quadro de funcionários da empresa, certo? Porque aí se os meus colaboradores sabem que existe esse plano e a gente consegue fazer esse plano ser executado em todas as camadas dentro da empresa, né? Desde a entrada da empresa até o diretor lá em cima, né? Do menor aprendiz do estagiário até o diretor, isso começa a se tornar notório e comum na sociedade ao redor. E aí, isso sendo comum para a sociedade, boas pessoas começam a vir trabalhar com a gente, porque lá tem oportunidade de crescimento e tudo mais, tá? Isso aconteceu também com o prof. Semana passada, a gente contratou um menino para trabalhar lá na empresa. Um menino não, um homem de família, né? Um rapaz de 40 anos aproximadamente, pai de família e tudo mais, para ganhar menos da metade do último salário dele, tá? Ele tá desempregado, estava desempregado desde dezembro, recebeu a última parcela do seguro-desemprego, começa a entrar naquela relação de desespero, né? Meu Deus do céu. E aí a gente fez uma oferta lá de uma função para ele, uma oferta salarial. Ele disse, cara, eu recebi essa semana proposta para trabalhar em outra cidade por um salário maior e tal, mas eu vou ter o custo de deslocamento e tudo mais. Então eu prefiro trabalhar aqui por menos, ser perto de casa, eu venho a pé, em 5 minutinhos eu tô aqui, mas eu tenho possibilidade de crescimento. Eu tô vendo hoje na empresa possibilidade de crescimento, tá? Então, eu preciso ter esse plano de cargos e salários que a gente já falou, construir um ambiente de trabalho bacana, isso é importante. Então, daqui a pouco, se a empresa permite, se a empresa consegue fazer a questão do happy hour, de um grupo de corrida, de premiação de equipe, comemoração de aniversário, coisas que possam ser interessantes para o conjunto, né? Possam ser feitas, é bem legal, bem válido, tá, galera? Nem toda empresa consegue fazer isso, tá? Vocês viram que o prof postou no grupo hoje uma foto, um print, na verdade, de uma tela ali, né? A tela do LinkedIn que o prof estava acessando naquele momento, do Patch Day lá na Cigan, né? Então a Cigan é uma empresa de tecnologia, uma empresa de software de gestão, e lá eles tinham, né? A prática do Patch Day, né? Devido à pandemia e tal, eles estão com a prática momentaneamente parada, certo? Mas existia lá na Cigan a prática do Patch Day, tá? Que mais, né? Então são coisas que a gente pode ir fazendo, tá? Outra condição é a melhoria dos processos internos de comunicação. Gente, se vocês perguntarem para qualquer pessoa, em qualquer empresa, entre os top 5 problemas sempre vai surgir comunicação. A gente sempre pode se comunicar melhor, tá? Eu creio que o WhatsApp é uma ferramenta que auxilia muito, que veio para auxiliar muito a comunicação, tanto pessoal quanto profissional, mas ainda assim a gente pode sim melhorar muito a comunicação nas nossas empresas. Eu lembrei de um material para mandar para vocês. Eu já mandei pra vocês essa semana o videozinho do Rafael Aragão lá, né? Do gordinho lá do peão, né? Que o Bruno ainda brincou lá do negócio do peão, né? Rafael Aragão. Aqui. Institucional Volvo. Pula. Esse aqui. Dá uma olhada, galera, nesse videozinho aqui que o prof vai botar no grupo do Whats, aqui no chat, vou botar no grupo do Whats também, tá? Vídeo sobre ferramentas de comunicação da Volvo no Brasil, tá? Esse é um material institucional aí da Volvo, né, que fala sobre todas as ferramentas de comunicação que a Volvo tem com os funcionários da Volvo, da fábrica da Volvo, das concessionárias da Volvo para o Brasil, tá? E acontece,
vocês vão ver que é um negócio mágico, é um negócio mirabolante, fantástico, fenomenal, sensacional, mais que demais, porque é a Volvo, né? Uma multinacional gigantesca, uma empresa de bilhões e bilhões de dólares, que tem bala na agulha para bancar um sistema desse, tá? Não é o botequinho aqui da esquina que consegue montar um negócio assim, tá, galera? Então a gente tem que se virar com o WhatsApp, tá? Então, numa empresa aí com 150, 200, 300 colaboradores, às vezes a gente não consegue, a gente não vai ter um grupo no WhatsApp com 300 colaboradores, não dá, é impossível, entendeu? Até porque se tiver, a galera vai passar o dia postando bobagem no grupo, por mais que a gente coloque lá que o grupo não é para isso, é para informações pertinentes da empresa, não sei o que, sempre vai ter alguém que, ai meu Deus, me esqueci, desculpa, eu errei, mandei pro grupo errado esse nudes, né? E aí já tá no grupo da empresa toda sabendo lá as fotinhos íntimas da criatura. Então isso é um problema, isso é um cuidado, isso é uma situação que a gente precisa ter muito pertinente, tá? Então assim, a gente acaba apelando muitas vezes pro bom e velho mural, funcione ou não funcione, tá no mural, ok? Então isso a gente tem que cuidar, tá? Lá no Momba funciona muito eu colocar informação na sala do lanche. Só colocar informação em cima eu lembrei disso, Gabi, não cabe mais que 300 pessoas no grupo do WhatsApp, né? 250. No Telegram dá, no Telegram eu vou botar bastante gente. Pois é, Lu, e-mail, tá? O que acontece? Num grupo de 300 pessoas dentro da empresa, nem todas as pessoas têm acesso ao e-mail ao mesmo tempo, ou acessam o e-mail, ou têm a prática de acessar o e-mail, ou a empresa permite, ou tem e-mail corporativo da empresa, tá? Então isso é um problema sério, assim, isso é uma situação que a gente está vivendo hoje, turma, entre o pessoal e o profissional, tá? Por exemplo, tá, galera, nessa questão do grupo do WhatsApp, tá? O prof vai dar um exemplo bem estratégico assim para vocês, tá? Até para nossa futura advogada Joana. O que acontece? Eu coloco você, faço um grupo no WhatsApp, 50 pessoas, tá? 50 colaboradores. Dos 50, apenas um tem celular da empresa. Os outros 49 são celulares pessoais. Então o cara vai olhar quando ele quiser. Se ele receber um excesso de mensagem, fora do horário de trabalho, um excesso para ele, tá? Não existe esse número. O que é um excesso de mensagem? Não existe esse padrão. Se ele receber mensagem fora do horário de trabalho, ele pode entrar com uma ação trabalhista e ele pode ter ganho de causa. Pode. Significa que vai, tá? Mas é um risco que a gente corre, certo? Assim como quando a gente dá um celular para um colaborador e que ele leva o celular para casa e ele fica com o celular no final de semana e por aí vai, ele pode entrar com processo trabalhista requerendo uma situação de estar, não é de plantão, mas é estar assim meio que à disposição da empresa através do celular, tá? Tem juiz que dá ganho de causa, tem juiz que não dá ganho de causa. Acho que o prof já comentou com vocês na aula sobre esse assunto, mas vale retomar. É o exemplo que a gente tem da Uber hoje no Brasil, tá? A gente tem uma série de brasileiros que prestam serviço de transporte de passageiros através do aplicativo da Uber, que estão processando a Uber requerendo vínculo empregatício. Então, requerendo 13º, férias, fundo de garantia, INSS e por aí vai. A Uber conseguiu, junto com o jurídico da Uber no Brasil, mapear quais são as varas trabalhistas que dão ganho de causa para o trabalhador, quais são as varas trabalhistas que estão dando ganho de causa para a Uber. Então, naquelas varas em que dá ganho de causa para a Uber empurra com a barriga e deixa rolar. Naquelas varas que dá ganho de causa pro motorista, a Uber tem tentado gerar um acordo já na primeira audiência, né? Então, como a Joana disse, qualquer coisa pode se tornar um processo. Então, são relações de cuidado muito importantes que a gente tem que ter. Então, eu vou cadastrar o e-mail pessoal da Luandra lá na empresa para mandar informação para ela. Tudo bem, posso fazer. Ela vai acessar quando ela quiser. Se ela começar a acessar o e-mail aos domingos, ela pode ter problema. Eu posso ter problema, tá? Eu posso ter problema. Ela pode me processar e dizer que ela estava fazendo hora extra no domingo em casa lendo e-mail, certo? É só ela conseguir provar isso, tá? Eu conheço empresas
que consegue linkar dentro do servidor o horário de trabalho do colaborador com o horário de acesso ao e-mail. Então ele bateu o ponto para sair às 6 da tarde, caiu o e-mail dele, ele não tem mais acesso ao e-mail, tá? Porque o cara ia para casa e começava a trabalhar na madrugada. E você sabe, e-mail é registro, né? Então tem ali o registro de que ele leu um e-mail no meio da noite, que ele mandou e-mail no meio da noite, pronto. Vinculou, fez o vínculo trabalhista, fez a jornada de trabalho, tá ali, vai ter que pagar, tá? O brasileiro é muito top, tá, Gabi? O brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Isso é fato, tá? Por que o Prof deu o exercício do feedback para vocês? Porque um dos itens que tem aqui no material é a construção da cultura do feedback, tá? Então, o que é isso? A gente precisa criar essa cultura do feedback, a gente precisa informar as pessoas de maneira formal sobre o desempenho delas, tá, pessoal? De maneira formal, porque às vezes a gente passa pela pessoa no corredor da empresa, dá um tapinha nas costas, que legal, que bacana aquilo que você fez. Show, isso é válido, tá? Não estou dizendo que não é válido, isso é válido. Mas em algum momento eu preciso chamar a pessoa e fazer uma avaliação formal e dizer para ela os pontos positivos, o que aconteceu no período, se está tudo certo, se ela tem algum ponto para melhorar e por aí vai. Então isso precisa ser formal, por isso que eu pedi para vocês fazerem o tema do feedback, do feedback sanduíche até, que é bacana, tá? Porque a cultura do feedback em algumas empresas tem um outro nome, um nome feio, porque o cara só vai para a sala para tomar xixi. Tá? Então, assim, chamou no RH é porque vai ser demitido ou porque vai tomar xixi, tá? E não pode ser isso, tá? É, isso aí, Gabi, entendeu? Não pode ser assim, entendeu? O feedback tem que ser positivo. Tem que ter a questão do xixi, às vezes tem, às vezes precisa, né, Gabi? Mas ele precisa ser positivo, tá? Outra condição que é importante é conceder autonomia, tá? O que eu acho importante, tá, galera? Não sei, Lu, se tem outro nome em inglês para feedback. Feedback já é o nome em inglês no sentido de retroalimentação, né? De realimentar. Então, de trazer novamente a informação para o colaborador. A questão da autonomia, tá, galera? O que o prof entende, assim, né? Existe uma situação de proatividade. Então, assim, quando eu consigo autorizar o meu colaborador a ser proativo, que ele tome iniciativa, que ele faça determinadas ações, determinadas tarefas, e se der problema, esse colaborador assuma o risco do problema, show, beleza, tá dado autonomia, tá dado o espaço para proatividade, e assim sucessivamente. Agora, tem empresas e colaboradores que a empresa dá autonomia, dá o espaço para proatividade, mas quando dá problema na ação, o cara tira o corpo dele fora, entende? Então eles dizem, não fui eu, não sei, isso aí é pro setor do fulano, e por aí vai, tá? Brincadeiras à parte, mas isso ocorre muito no setor público, tá? Então, assim, a gente chega dentro de uma prefeitura, de um departamento estadual, de um departamento federal, não sei, não vi, não é comigo, o senhor entra naquela porta ali, fala com o fulano, entra na porta, não sei o que, entra naquela outra porta, não sei o que, quando vê o cara tá saindo nos fundos do prédio e ninguém resolveu o problema do cara. Então isso é muito comum na iniciativa pública. Na iniciativa privada a tendência é ao contrário, isso nem é comigo, mas vem cá que eu vou dar um jeito de resolver pro senhor. Então a gente tem muito mais essa iniciativa, a gente tem muito mais essa vontade de fazer, do fazer e por aí vai. Então esse molde, esse ponto é bem importante, tá? Conceder autonomia perpassa por isso, até de dar uma liberdade criativa, de dar um espaço para a pessoa ser diferente, tá? O sexto tópico nem sempre a gente consegue fazer nas empresas, né? Ele plenamente, mas investir na qualidade de vida do profissional. O que isso significa, tá, pessoal? Aqui no texto, ele fala em horário flexível, possibilidade de home office, vale saúde, parceria com academia, desconto em livraria, entre outras questões, tá? Eu vou trazer o exemplo que a gente tem lá do mercado, tá? O que a gente consegue fazer hoje pensando em qualidade de vida dos profissionais. A gente consegue hoje, por exemplo, essa parceria com a academia, né? A gente tem 2 academias que são parceiras, que os nossos funcionários têm desconto. A gente tem um pensamento em relação à sala do lanche, né? Então, assim, a sala do lanche precisa trazer
um mínimo de conforto para que as pessoas fiquem ali, tá? Nesse momento da pandemia, eu não consigo que todos, por exemplo, façam o lanche no horário em que eles querem fazer, porque existe uma limitação de pessoas dentro da sala, então isso precisa ser controlado, mas isso passa por essa questão de qualidade de vida também, né? Então, assim, a empresa está pensando no teu bem-estar e não deixando aglomerar pessoas na sala do lanche. A qualidade do uniforme, a qualidade do calçado, tá? Perpassa por essa relação de qualidade de vida, tá? A empresa hoje tem plano de saúde, tem plano odontológico, tá? Então são situações que também entram nesse conceito de que a pessoa possa ter um acesso à saúde melhor, né? do que só o sistema público, tá? Então são pontos que a gente consegue trazer para o nosso colaborador. A gente tem desconto, tem parceria com desconto para empresa de internet, enfim, com farmácia, em várias situações para ter essa melhora. Mas, por exemplo, horário flexível eu não consigo ter. Eu não consigo dizer pro Joãozinho que ele pode chegar às 9, ele pode chegar às 9h30, ele pode chegar às 10, ele pode chegar no horário que der na cabeça dele. Ele tem que ter uma jornada de trabalho a cumprir, porque eu preciso abrir o mercado às 8 da manhã e fechar às 9 da noite. E ponto final, né? Então eu preciso que ele esteja lá e faça o horário de trabalho dele, tá? Então essa flexibilidade de horário nem sempre todos os modelos de empresa conseguem trazer para os seus colaboradores, tá? E o último tópico é mensurar o clima organizacional. Então sim, é bacana, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, depende do tamanho da empresa, da modelagem da empresa, fazer uma pesquisa de clima, né? O que acontece, tá, pessoal? O turnover, por si só, ele já é uma pesquisa de clima, tá? O que é o turnover? Turnover é a rotatividade de pessoas. Então, quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram. Se eu tenho um turnover muito alto, logo meu clima não é muito bom. Tá? Então, eu tenho que identificar por que eu tenho esse turnover alto. O que está acontecendo? Está faltando salário? Está faltando ambiente? Está faltando bons colegas? Está faltando oportunidade de crescimento? O que está acontecendo? O que está ocorrendo? Porque o turnover alto ele tem esse reflexo, ele tem esse chamamento, ele tem essa tensão, tá? O que pode acontecer, né? E aí vai da empresa ter um olhar legal, bacana, positivo sobre isso, né? Então, assim, eu tive lá no mês de março um turnover alto porque eu contratei muitas pessoas, eu ampliei a operação, eu tive mais pessoas entrando, eu vendi mais, enfim, sei lá. Então, beleza, naquele mês o turnover foi alto porque eu tive pessoas entrando por um motivo específico. Agora, se todos os meses o meu turnover é alto, aí é porque eu tenho problema, tá? O que é um turnover alto, tá, gente? As empresas costumam trabalhar com uma meta de 5% de turnover. Então, assim, entre entrada e saída, não pode passar de 5% da quantidade de funcionários. Passou de 5%, imagina, se você tiver 10%, tá? Se você tiver um turnover de 10%, significa que 10% dos seus funcionários entraram e saíram. Então, assim, em 12 meses você rodou todo o seu quadro de funcionários e mais 20%. Então, isso foi muita coisa, tá, galera? Se a gente tiver ali batidinho na meta de 5%, significa que em um ano a gente rodou 60% do quadro de pessoas. Então, mais da metade dos funcionários que começaram o ano com a gente em 1º de janeiro não vão terminar o ano com a gente em 31 de dezembro. Então, isso é bem impactante, tá? Então, quanto mais a gente conseguir trazer perto do zero essa relação do turnover, melhor. Isso depende muito, claro, do tamanho da empresa, né? Se eu tenho 10 funcionários, eu acabo tendo um turnover relativamente menor e relativamente limitado, porque é mais fácil de eu moldar o clima. Agora, se eu tenho 1.000 funcionários, dependendo do modelo do negócio, acaba sendo alta essa rotatividade, tá? Certo, turminha? Dúvidas sobre a aula de hoje? Perguntas? Deixa o professor fazer a chamadinha aqui de novo para ver quem é que tá aí.
A Gabriele não entrou. Vamos ver. Bruno não entrou. A Eduarda não entrou. A Érica eu não vi. A Gabriele não entrou. A Gabriele Li positivo, tá aí. Joana tá aí. Cassandra tá aí. Luana tá aí. Marcos, ok. Maria Luandra, ok. Matheus, ok. A Nicole entrou e saiu, me avisou. E a Érica tá aí. Beleza, deixa eu botar a presença pra Érica aqui. Pá, bonitão. Show. Beleza. Sim, Érica. Tá aí desde o comecinho, tô ligado. Isso aí, tá. Lu, turnover é essa rotatividade de funcionários, tá? Funcionário que entra, funcionário que sai, entra no nosso índice de turnover, a rotatividade de pessoas. Tá? Galera, bom descanso para vocês, tá? Bom repouso. Vejo vocês na próxima semana. É isso aí. Beijo, boa noite. A aula de hoje não tem tema.